Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de informática. Vamos ver aí uma questãozinha para a gente começar o nosso assunto desta aula. Qual é o componente de um sistema de computação cuja função é armazenar as informações que são manipuladas por este sistema para que as informações possam ser prontamente recuperadas quando necessárias? Veja, a chave para responder essa questão é a ideia de armazenamento. Função de armazenar as informações. A parte, o componente que tem por objetivo armazenar as informações é a memória. Então, o gabarito dessa questão é a memória. A memória é o componente que tem por objetivo armazenamento de dados. Esse armazenamento de dados é necessário para que esses dados estejam disponíveis para a CPU, para o próprio sistema operacional trabalhar com eles. Então a CPU vai processar e precisa guardar esses dados em algum local de memória. Então é necessário ter memória na CPU. O sistema operacional controla as informações que circulam nos componentes e é necessário guardar essas informações também em algum local, será a memória RAM. Bom, para o processador executar tarefas de uma maneira mais ágil, utiliza uma memória chamada memória cache. E assim por diante. Quando o usuário salva dados, ele precisa guardar em algum tipo de memória. A memória chamada secundária, auxiliar ou de massa, os HDs, os pendrives, os cartões de memória e assim por diante. Então o que a gente vai falar agora é sobre memórias. Bom, em primeiro lugar, saber quais são os tipos de memória e sua classificação. Existem vários modelos de memória. Uma das memórias, já falamos, é a memória cache. Essa memória, a memória cache, ou cachê, ela fica na CPU ou no processador. Já foi citado, o objetivo dessa memória é acelerar o processamento. Ela é dividida em níveis, nível 1, nível 2, nível 3, é uma memória elétrica e volátil. Quando desliga o computador, o processador é desligado e todo o conteúdo da memória cache é perdido. Existe a memória principal. A memória principal é formada por duas memórias. É a chamada memória ROM, que permite a inicialização do computador, e a memória RAM, que permite armazenar dados para uso do processador. Então essas duas memórias, sem elas o computador não funciona. A memória ROM permite dar partida no micro, e a memória RAM permite auxiliar o processamento. Sem essas memórias o computador não funciona, então são chamadas de memórias principais. Embora normalmente se use o termo memória principal para memória RAM, mas todas as duas são classificadas como memória principais. Bom, existem as memórias chamadas de memórias secundárias. As memórias secundárias ou auxiliares ou memórias de massa, elas têm por objetivo armazenar dados de maneira permanente, não volátil. Elas podem ser óticas, como os CDs e DVDs, elas podem ser magnéticas, como o disco rígido do computador, ou elas podem ser elétricas, como os pendrives e os cartões de memória e o SSD. A gente vai falar sobre cada tipo de memória desta. Então, esses são os tipos de memória que você tem no computador. Existe, além disso, a chamada memória virtual. A memória virtual é uma memória no HD, é um espaço de memória do HD que o sistema operacional controla e vai funcionar como memória RAM. Quando o computador tem pouca memória RAM, o próprio HD é utilizado para armazenamento temporário de programas. É chamado de memória virtual. E existe uma memória conhecida como buffer. A memória buffer é um espaço de memória RAM que é utilizado, por exemplo, para a fila de impressão, para armazenar um vídeo enquanto você está assistindo. Faz o download do vídeo no YouTube, enquanto está fazendo o download, você está assistindo o vídeo. Então, é necessário guardar esse vídeo temporariamente. Então, é chamado de buffer. Esses são os tipos de memória: memória cache, memória principal, memória secundária, virtual e o buffer. Além dessas memórias, já vimos uma outra, que é a mais rápida do que todas essas. São os registradores que ficam no próprio processador. Bom, minha gente, então vamos começar a partir de agora a detalhar essas memórias. Bom, aqui estão as memórias principais. Esse chip menor, isso aqui é do tamanho da ponta de um dedo, é claro que está ampliado aí, é o chip de memória ROM. Chip de memória
ROM. Esse chip, ele fica preso na placa-mãe, ele já vem na placa-mãe. E este chip, ele guarda a rotina de inicialização. Existe uma rotina que é gravada pelo fabricante da placa-mãe neste chip, e toda vez que você liga o computador, essa rotina é executada. São executados 3 programas nesta memória ROM. Um deles é o chamado Setup, que é um programa de configuração. Setup. Não é R aqui no final, é P. Setup. Esse programa, ele permite configurações de hardware. Você pode entrar nesse programa, normalmente segurando a tecla Del na hora que aparece a tela da placa-mãe. Quando aparece a primeira imagem no monitor, você vai ver escrito Press Del to Setup ou Press F6 to Setup. Pressione Del para Setup, pressione F6 para Setup. Ou seja, o fabricante escolheu uma tecla que você deve pressionar para entrar no Setup. E aí você vai configurar a parte de hardware. Claro que quem faz isso são as pessoas que trabalham com montagem e configuração. Normalmente o usuário não faz isso. Aí essa etapa é pulada e vai para um programinha chamado POST. POST vem de Power On Self Test. São testes realizados ao ligar a máquina. Na hora que você liga o computador, seu computador é testado. O teclado, ó, eu estou com um teclado aqui, ó. O teclado, para funcionar, precisa de um driver, que é um programinha que faz com que ele funcione. O sistema operacional controla o teclado através de um driver. Bom, eu estou aqui também com um mouse. Eu estou com a mesa digitalizadora. Está aqui o mouse. Eu tenho aqui uma mesa digitalizadora. Eu estou com a caneta aqui, ó, da mesa digitalizadora. Todos esses equipamentos, para funcionar, precisam de um driver. Cada um tem o seu driver específico. É um programinha que completa o sistema operacional, ensina o sistema operacional a manipular esses equipamentos. Esses drivers são carregados para a memória toda vez, para a memória RAM, para a memória principal RAM, toda vez que o computador é ligado. E aí os equipamentos são testados. É enviado um pequeno sinal para cada componente. Não sei se você já observou isso, mas na hora que você liga o computador, o teclado ele vai acender botões, né, tem lâmpadas nele, ele vai acender e apagar. A impressora, se estiver conectada, vai dar um pequeno movimento, porque está sendo enviado um sinal e é obtida uma resposta, testando o driver, para ver se o driver está correto. Uma vez que tudo foi testado, aí vai aparecer lá o logo do Windows ou de outro sistema operacional que você tem instalado no computador e você vai poder usá-lo. Bom, para que o setup e o POST sejam executados, precisa de um programinha que auxilia, é conhecido como BIOS, Sistema Básico de Entrada e Saída de Dados. O BIOS permite a comunicação entre o processador e o teclado, o monitor, para que você possa dar os comandos antes de carregar o sistema operacional. O BIOS, na verdade, substitui o sistema operacional quando o micro está inicializando. Ele permite controlar o teclado, o monitor, para que você possa utilizar alguns comandos durante a inicialização, caso queira entrar no setup, por exemplo. Bom, esta memória é chamada de memória ROM do computador. Essa memória, ela é elétrica, ela é volátil, não volátil, significa que ela não perde conteúdo quando é desligado. Por quê? Porque toda vez que você liga o computador, as instruções dentro dessa memória têm que ser executadas. Então, são memórias do tipo elétrica, são memórias do tipo não voláteis. Normalmente, a memória ROM, ela não é alterada pelo usuário, só quem montou a placa-mãe que colocou essas instruções e aí acaba, ninguém vai escrever mais nada nela. Agora, existem alguns tipos de memória ROM que podem ser modificadas. Existem as memórias ROM EPROM, programadas eletricamente. Tem as memórias ROMs EEROM. Essas memórias, elas podem ser reprogramadas utilizando algum princípio físico, eletricidade, ultravioleta e assim por diante. Bom, vamos para o tipo de memória principal, que é a memória RAM. É essa placa que você está vendo aí ao lado. Essa placa de memória é conhecida como memória RAM. Ela é conectada na placa-mãe e os dados são armazenados nela temporariamente. Que dados são esses? Primeiro dado, o sistema operacional. Uma cópia do sistema operacional é armazenada. Depois, com o sistema operacional aberto, aí você abre o programa Word. Aí a cópia do Word, que está lá no HD, é copiado, o Word é copiado para essa placa e vai servir
para ser usado durante aquele período em que o micro está em funcionamento. O Excel e assim por diante. Todos os programas são copiados para esta placa. Essa memória é conhecida como memória RAM. Essa memória é uma memória do tipo elétrica e essa memória é uma memória volátil. Essa memória ela perde conteúdo quando o computador é desligado. Veja, a diferença entre a memória ROM e a memória RAM. A memória ROM ela é elétrica, não volátil. A memória RAM ela é elétrica e volátil. A memória ROM já vem na placa-mãe. A memória RAM não vem, conecta-se à placa-mãe. Você pode expandi-la. Bom, minha gente, isso aqui foi para dar um início, aí depois a gente vai ver detalhadamente cada memória desta. Existem as memórias secundárias. As memórias secundárias é onde você vai salvar. A memória RAM é uma memória volátil, perde conteúdo. Então, se você está editando um texto, se você está fazendo uma planilha, quando você desliga o computador, o conteúdo vai ser perdido. Então, é necessário salvá-lo. Você vai salvar onde? Em uma memória do tipo secundária. Também é chamada de memória de massa ou memória auxiliar. Esses termos são utilizados para a chamada memória secundária. Basta lembrar, se você usar o comando salvar como, você está salvando em uma memória secundária. Quais são as memórias secundárias? Elas podem ser magnéticas, óticas ou elétricas. Por exemplo, o HD, isto aqui é o HD, o disco rígido, é uma memória do tipo magnética. As fitas magnéticas também, fitas são magnéticas. É uma tecnologia antiga. Fita já está em desuso, embora possa ser utilizado para os backups, as cópias de segurança. Já o HD, também o tempo de vida dele está morrendo, ele está sendo substituído por essa tecnologia conhecida como SSD. A tecnologia SSD, vou escrever aqui fora, SSD, fora da imagem, o SSD, ele é elétrico. O acesso é mais rápido, não tem parte mecânica. Veja que o HD aqui tem um braço mecânico. Não tem parte mecânica, aqui o HD tem que girar, isso aqui não gira, não tem parte mecânica, ele é muito mais rápido. Enquanto o HD gira em milhares de rotações, 10.000 rotações por minuto, a memória elétrica são milhões de acessos por segundo. Veja que é muito mais rápido, também muito mais caro. Bom, existem os cartões de memória e os pendrives, todos eles são elétricos. Você conhece os cartões e conhece os pendrives, conhecidos como flash USB, memória flash. E existe ótico, para finalizar, os discos óticos. Os discos óticos são o CD, o DVD e a tecnologia Blu-ray. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar essas ideias? Lembrando que muda a capacidade. Um CD, 700 megabytes. Um DVD, 4,7 pelo menos, até 17 gigabytes. E um Blu-ray tem 25 ou 50 gigabytes. Essas são as capacidades que você vai encontrar aí, o Blu-ray. Bom, gente, cartões de memória, gigabytes. Por exemplo, 16 gigabytes, 32 gigabytes, mas tem eles com muito mais capacidade, pode até chegar a terabyte. O SSD tem SSD de 1 terabyte, já chega a isso. Já o HD muito mais, 4 tera, 3 tera, 10 tera, 30 tera, tá certo? Você tem HDs aí de muitos terabytes, por exemplo, 4 terabytes, muito mais terabytes. Bom, vamos continuar? Vamos partir para algumas questões. São tipos de memórias secundárias ou memórias de massa. Pendrives e mídias DVD, mídias CD e memória cache e Blu-ray, DDR, DRAM e memória SRAM, memória EPROM e BIOS. Bom, em primeiro lugar, BIOS não é memória, BIOS é um programa, já está eliminado. A memória EPROM é uma memória ROM eletricamente programável. Isto aqui não é memória secundária, é memória principal. DRAM é RAM dinâmica, SRAM, RAM estática. A memória RAM
É memória principal. Bom, a memória cache é uma memória elétrica. Ela não é principal, mas também não é secundária. Ela é uma memória aceleradora de processamento. Ela pode ser descartada, mas normalmente já vem no processador. Você não tem nem como mexer, certo? Isso não é memória secundária. Bom, Blu-ray é. Blu-ray é memória secundária. Memória cache, cache não é secundária. CD é. Bom, mas a resposta à nossa questão está aqui, ó. Você já identificou há muito tempo. Os pendrives e as mídias DVD. É onde podemos salvar dados. São as memórias onde podemos salvar dados. Não podemos salvar dados em memória cache, não podemos salvar dados em SRAM nem DRAM, não podemos salvar dados em EPROM, podemos modificar os dados, não salvá-los. E BIOS também não. Bom, então gabarito da nossa questão, letra A. Vamos a mais exemplos aí para você saber o que tem que conhecer a parte de memórias. Sobre os dispositivos de armazenamento, é correto afirmar que as memórias RAM e HD são memórias magnéticas? Bom, minha gente, vimos que o HD é magnético, mas a memória RAM não é elétrica. Bom, as memórias DVD e cache são memórias óticas? Vimos que o DVD é ótica, mas o cache não, cache é elétrica. Bom, as memórias RAM, SSD e cache e registradores são memórias semicondutoras? Olha só, todas essas memórias, elas têm a mesma natureza, são naturezas elétricas, são muito parecidas. O que muda são as capacidades. A memória de menor capacidade são os registradores. Depois vem a cache, a RAM e o SSD é a maior capacidade. RAM gira em torno de gigabytes. SSD, terabytes. Cache, alguns megabytes, e os registradores, alguns kbytes, mas todas elas são memórias elétricas, formadas por semicondutores, metais semicondutores. Então, o gabarito dessa questão está aqui, ó, letra C, maldosa, né? Bom, letra D, as memórias HD e registradores são memórias magnéticas? HD é magnético, mas registrador é elétrico. Bom, as memórias HD e SSD são memórias magnéticas? Bom, HD é magnético, mas o SSD é elétrico. Essas memórias elétricas, elas são criadas a partir de metais com propriedades especiais, conhecidos como semicondutores. Bom, gente, então o gabarito da nossa questão está aí, letra C. E é importante identificar cada tipo de memória dessa. A arquitetura de computadores. Em arquiteturas de computadores, os diversos tipos de memórias utilizados são classificadas hierarquicamente na forma de uma pirâmide. Dentre as memórias, as que apresentam o menor tempo de acesso, situando-se assim no topo da pirâmide, são cache, flash, RAM, discos rígidos, registradores. Bom, lembrando que memória flash, eu não citei antes, rapidamente foi citado, mas não escrito. Flash significa um tipo de memória que ela é alimentada por bateria. A memória flash é uma memória alimentada por bateria. Os pendrives são exemplos de memória flash, tantos que são chamados de flash USB. Bom, no topo da pirâmide, né, vamos fazer aqui uma pirâmide. Quais são as memórias mais rápidas que estão no topo da pirâmide? A memória mais rápida acessível são os registradores, porque ficam dentro do próprio processador. O processador registra endereços nela, então temos os registradores. Bom, em seguida vem a memória cache, nível 1, 2 e 3. Depois vem a memória chamada de memória RAM. Depois vem a chamada memória virtual. Então, o acesso é dado assim pela CPU. A CPU primeiro, né? A memória mais rápida são os registradores, que é acessada mais rapidamente, depois a cache, depois a RAM, depois a memória virtual, que fica no HD. Bom, a velocidade aumenta para cima, a capacidade aumenta para baixo. Então, maior capacidade, maior velocidade acima. Então, o registrador tem maior velocidade, mas menor capacidade. Memória virtual, maior capacidade, mas menor velocidade de acesso. Como a questão falou no menor tempo de acesso, então a resposta são os registradores do processador, gabarito letra E. Bom, minha gente, vamos continuar
vamos, a partir de agora, detalhar as memórias principais. Vamos falar um pouco da memória RAM. A memória principal RAM, você está vendo aí a imagem. E nessa imagem você vê uma placa, observe aí, ó, tem uma placa aqui sendo segurada por uma pessoa, mais ou menos, né, do tamanho da mão, do comprimento da mão. Essa placa é encaixada. Esse azul que você está vendo aí é chamado de slot. As placas são conectadas nos slots. Temos aí 2 slots. Então nessa fenda, né, em um dos slots, nessa fenda vai ser conectada essa placa de memória. E essas travinhas aqui do lado vão prender para que ela fique bem firme. Então esta placa de memória é conhecida como placa de memória RAM do computador. A memória RAM não vem na placa-mãe, ela é encaixada. Ela é encaixada e ela pode ser expandida. Eu posso colocar mais de uma placa. Bom, vamos falar sobre a memória RAM. Já citei antes, RAM vem de memória de acesso randômico. A palavra randômico significa aleatório, então a memória RAM tem acesso aleatório. Por que isso? Porque os dados podem ser guardados em qualquer local, com a mesma velocidade. É chamado de acesso aleatório ou randômico isto. Bom, segundo lugar, já citei isto, é uma placa, então ela é memória elétrica. Bom, terceiro lugar, essa memória guarda programas que são abertos. O primeiro programa é o sistema operacional. Ao ligar o computador, o sistema operacional é copiado para essa memória. Está onde? No HD ou em uma mídia externa, um HD externo, ou em própria rede, computador conectado à rede, então ele é copiado para a memória RAM. Então, cópia de programas é o que está lá. De programas. Só que essa cópia de programas ela é perdida quando o computador é desligado. A memória é volátil. Então essas são as principais características da memória RAM. Além disso, existem modelos. O modelo atual é conhecido como DDR, Double Data Rate, significa taxa de dado dobrado. Existem várias tecnologias, começou com o DDR1, DDR2, depois partiu para o DDR3, que hoje em dia é utilizado, até 8 GB de capacidade. E existe o modelo DDR4, com 16, cada placa com 16 GB de capacidade. Então, se eu colocar duas placas de 16, esse computador vai ter 32 GB de capacidade. Só que o Windows vai ter que ser 64 bits. O Windows 32 bits só aceita até 4 GB, já foi citado isso nas nossas aulas anteriores aí. A Windows 64 bits que aceita mais de 4 GB de memória. Aí eu posso colocar duas placas de 16 GB, fazendo um total de 32 GB de memória. Bom, minha gente, todos conseguiram acompanhar? Esta é a chamada memória principal ou memória RAM do computador. Olha só, são características da memória RAM as abaixo relacionadas, exceto o que não é característica da memória RAM. Vamos ver? Suportar acesso aleatório é característica. Admitir gravação uma única vez. Não, isso está errado. Uma única vez não. A memória RAM, ela tanto permite gravação quanto leitura, só que vai perder conteúdo ao desligar. Ser volátil, verdadeira. Pode ser do tipo estática ou dinâmica, está correto, já vimos até numa questão anterior. SRAM, static RAM, e DRAM, dinâmica RAM. A RAM dinâmica e a RAM estática. Bom, permite leitura escrita, verdadeiro, acabei de citar isso, só que é volátil. Bom, são características da memória RAM, as abaixo relacionadas, exceto a letra D. Está errado, que não grava uma única vez. O que grava uma única vez é um CD-ROM, um DVD-ROM. São memórias que gravam apenas uma única vez. CD-ROM, DVD-ROM. Ou a memória ROM, que é justamente gravada pelo fabricante e não grava mais. Bom, minha gente, vimos aí muito até o momento. Vamos fazer mais essa questão para a gente encerrar esse bloco de aula. Atualmente, microcomputadores do tipo desktop e notebooks, citei isso no início das aulas de hardware, são comercializados utilizando memórias RAM com capacidade de armazenamento de 4 ou 8 GB, na verdade até mais. Essas memórias são conhecidas pela sigla, bom,
memórias de 4 GB e 8 GB são memórias do tipo DDR3. Se for 16 GB, aí passa a ser o DDR4. É o padrão DDR4. Então, se o computador é utilizado com memória DDR3, ele vai ter até 8 GB, DDR4 pode chegar a cada placa. Na verdade, vimos isso, ó, o Windows 32 bits, foi visto isto. RAM máxima de 4 GB. Se o Windows for 64 bits, versão 64 bits, pode ser o Windows 10, o Windows 7, qualquer Windows tem tanto versão 32 quanto 64. Qualquer Windows recente, né? O Windows 7, Windows 8, o Windows 10. A RAM, ela pode atingir um máximo de 192 GB. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Bom, USB, a gente vai falar disso, é uma porta, PCI é um slot e um barramento, AGP é um tipo de slot e barramento, e SATA é um padrão de HD. Não tem nada a ver aí com memória RAM. Depois veremos esses termos. Então, o gabarito da nossa questão, letra C, está aí, ó, DDR3. Bom, minha gente, vamos ficando por aqui nessa aula. Já está muito aí o conteúdo que foi exposto. É bom que você reveja, refaça as questões para memorizar esses detalhes. Tá bom? Lê também sobre o conteúdo, lê a apostila de informática, é muito importante para você fixar o conteúdo. Por enquanto, ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.